Bem-vindo ao Divã, rumo a catarse menos um trauma na sua vida. E hoje é esquisito porque é a primeira vez que eu venho aqui num sábado e, tipo, parece que não tem ninguém, entendeu? E lembra aquele sprint lá que eu tinha do Russell, que eu ia ler num podcast e eu acabei não lendo? Eu achei, eu sei onde ele está, então eu vou pegar eles e vou ler pra vocês. Eu vou começar de novo, ó. Russell rompe com a ideia de que o eu se institui como uma interioridade e de que, assim, se afasta a princípio do mundo de modo a posicioná-lo. Assume assim, então, a concepção de pessoa como síntese em fluxo de vivências. O seu intuito com essa concepção é escapar completamente de toda e qualquer hipostasia em relação ao ser dos objetos, assim como de toda coisificação do eu que obscurecesse o seu caráter intencional. Tanto o realismo quanto o idealismo partem de uma hipostasia em relação ao ser dos objetos e caem exatamente por isto em aporias incessantes. No ingenuísmo dos pensadores iniciais ocorria a tentativa de lançar para além da posição inicial do eu e de encontrar o ente tal como ele é nele mesmo. Surge então, não, surgia como isto o problema do acesso. Como acessar o em si, sem contaminá-lo ao mesmo tempo com as particularidades do sujeito. Nós, pensadores modernos, por outro lado, a tentativa era a de encontrar um si mesmo dos entes em meio à própria estrutura da subjetividade. Não se consegue, porém, escapar da suspeita de que, em meio à redução de tudo às concepções do sujeito, tudo não passa de ilusão. Nestas duas perspectivas, o eu se encontra em um lugar onde se inicia o processo de rearticulação com os universais. Essa posição repercute diretamente sobre o modelo teórico tradicional, porque toda e qualquer teoria parte de pressupostos ontológicos que jamais podem ser alcançados de maneira cientificamente rigorosa e porque a articulação da teoria com a subjetividade não representa senão uma variante específica deste problema. Aí tem umas partes que eu não tenho mais, que ele ia falar do eu fenomenológico, por sua vez exige que uma consideração o fato de universalidade que constitui no interior mesmo do base ser aí no mundo, tá? Vamos ver, a outra parte é atos intencionais. Logo, se os atos intencionais fossem suspensos, a universalidade desapareceria. Esse eu alcança em Russell um caráter dinâmico que se baseia exclusivamente em suas vivências fáticas, reais. O eu vem à tona, então, em meio à imersão em sua existência performática, como fluxo que reatualiza constantemente o presente, o passado e o futuro, em uma síntese de vivências que inclui lembranças, percepção e expectativas. Essas vivências intencionais, por mais que nasçam com cada ato intencional particular, possuem, contudo, conteúdo significativo ideal, uma vez que não são posicionadas pela subjetividade, mas concretizam em si mesmas o sentido de uma intenção significativa. Com a noção de intencionalidade, portanto, escapa-se das articulações metafísicas a partir da fenomenologia e encontram-se possibilidades outras de se tratar o fenômeno psíquico sem perder a possibilidade de se falar em sentido e significados psíquicos de maneira rigorosa. A fenomenologia de Russell, embora se proponha a pensar em outras bases, a constituição
propriamente dita da psicologia, ou seja, para além da consideração da psicologia como uma espécie de epifenômeno da fisiologia, tal como pretende pela psicofisiologia, também nos parece, porém, em última instância, inviável, pois se desvia por, por demais na busca de uma base transcendental para a experiência fenomenológica. Como tal, ela mesma acaba se construindo a partir de uma intuição que não faz jus ao caráter mundano do existir humano. A psicologia não pode presidir o fático da existência. Enfim, do lugar onde a vida acontece, o mundo. Por esse motivo, o nosso projeto de psicologia e sua prática clínica tomam na sua constituição a hermenêutica fenomenológica de Heidegger, como horizonte essencial de realidade, não, de realização. Essa parece apontar para elementos que, como veremos à frente, possibilitam a edificação de uma psicologia fenomenológica existencial em dois aspectos. Em primeiro lugar, o eu como transcendente fluxo temporal. Em segundo lugar, a destruição do eu em meio à intencionalidade de... Ixi, aí acabou, peraí. Infelizmente eu não achei, eu acho que tá... não sei onde que tá mais, mas eu vou ler outras coisas, tipo... Apoiando-se no conceito de intencionalidade de Brentano, Russell caminha e descobre algo que as ciências positivas haviam separado o sujeito do objeto, a intenção, a consciência do mundo. Partindo disso, Forghieri, página 15, quando relembrando as orientações de Russell, destaca: a intencionalidade é, essencialmente, o ato de atribuir um sentido. É ela que unifica a consciência e o objeto, o sujeito e o mundo. Com a intencionalidade, há o reconhecimento de que o mundo não é pura exterioridade e o sujeito não é pura interioridade, mas a saída de si para o mundo que tem uma significação para ele. As palavras da professora que fazem destacar a proposta russeliana, ainda com mais veemência, a verdade está na relação, nem no sujeito nem no objeto, mas sim no mundo que a constitui, que a consciência atribui. Ou seja, é o bagulho que eu sempre falei, de atribuição. Tipo assim, eu não sei por que a minha filosofia é tão russeliana se eu nunca li o Russell. Continuando aqui, ó. A verdade está na relação, nem no sujeito nem no objeto, mas sim no sentido que a consciência atribui. Após o contato da ideia de intencionalidade de Brentano, Russell referencia Descartes por ter sido aquele que inaugurou um novo modo de ver a subjetividade, e parte principalmente da leitura das Meditações, na qual é a sua inspiração para escrever Meditações cartesianas, que considera como sendo uma introdução à fenomenologia e um novo tipo de filosofia. Descartes inaugura de facto uma filosofia de tipo inteiramente nova. Esta, ao modificar todo o seu estilo, empreende uma viragem, eu não sei se escrever errado, viagem radical, do objetivismo ingênuo para um subjetivismo transcendental que, em tentativas novas e, no entanto, sempre insuficientes, aspira a uma forma final pura. Essa ingenuidade de que falou Russell, o motivo a se debruçar ainda mais no tema da subjetividade transcendental e o contribuiu para que ele elaborasse uma fenomenologia da consciência. Russell deixou em toda a sua obra sua clara opção por reconhecer os passos dos filósofos franceses, visto considerar que ele deu consideráveis contribuições, grande passo para
compreender a subjetividade, apesar de ter tido uma perspectiva diferente. Sob esta questão, no epílogo de Meditações Cartesianas. Peraí. Vou ler outras partes. Noema, ou seja, do fluxo intencional próprio da consciência, no ato de visar um objeto em seu mundo, a propriedade fundamental da consciência é justamente a intencionalidade. Logo de início, conforme a intencionalidade russeliana, podemos dizer que a consciência não é uma coisa, mas um movimento, uma espécie de deslocamento orientado para o que não é a consciência mesma, constituindo de atos visando sempre alguma coisa. Por outro lado, a ciência noemática estuda o noema, o objeto estático, visado pela consciência. O noema, o cogitatum, em outras palavras, noema é o objeto ou o mundo reduzido à consciência. Vale ressaltar que cada cogito tem em si como visado o seu cogitatum. Ou seja, eu acho que não modificando em nada o mundo exterior, cada experiência é própria e imediatamente experiência dele. Ou seja, se todo cogito, ou seja, eu pensante tem um eu pensado, quer dizer, um objeto tem um sujeito para ser pensado. Consequentemente, cada pensamento, enquanto ato intencional da consciência, traz em si o objeto não como está no mundo, mas sendo visado como se encontra na consciência. Dentre tantas formas de conceituar fenômeno, podemos entendê-lo como tudo o que é intencional, o que intencionalmente se apresenta à consciência, sendo para esta uma significação. Assim, o mundo, após passar pelo esforço metodológico da redução fenomênica, pode ser entendido como o conjunto das significações. O objeto intencional ou fenômeno está presente à consciência, mas não faz parte dela. Dessa forma, o fenômeno, isto é, o imediatamente dado à consciência sem pressupostos, é ponto inicial da fenomenologia, uma vez que o modo de aparecer das coisas faz parte do ser. As coisas não apenas existem no mundo, mas se manifestam a si mesmas como são na consciência em cada fenômeno. Há uma essência, isto é, uma modalidade típica de parecer que não se reduz ao fato. Aqui achamos o propício trazer as palavras de Urbano Zeles. Deixa quieto. Peraí, achei outro PDF. O mundo da vida, acima referenciado, pode ser entendido como pré-científico ou primário. Russell quis como essa nomenclatura evocar um mundo sociocultural ou concreto, o todo contextual da experiência humana, ou seja, onde se dão as experiências vivenciais constitutivas da consciência de cada indivíduo. A ciência é uma das diversas vivências humanas que, como as demais, decorre do mundo da vida, insere nela traços de cientificidade. Logo, podemos afirmar que o mundo científico é secundário, pois ele é decorrente de um tipo de vivência ao longo dos séculos. O mundo da vida, por sua vez, é o primário, pois é o horizonte contextual que abarca e onde se desenvolvem os variados fenômenos humanos que devem ser tomados em seu teor vivencial. Baseado no que foi exposto ali em cima, podemos afirmar que o mundo da vida que dá sentido à própria ciência, e não o contrário. Contudo, o mundo da ciência, com seus métodos complexos e resultados atestados pela imparcialidade, entre aspas, dos experimentos controlados, ocultou o mundo da vida. Ou seja, mesmo se não somos peritos nas áreas científicas, há sempre um pressuposto presente e atuante para ser válido ou verdadeiro
deve passar pela comprovação científica e até mesmo se é inválido ou falso, somente o é não foi atestado cientificamente. Bom, terminando o que eu queria dizer sobre o Russell chega, né? Aconteceu algumas coisas que eu sinceramente não lembro. Agora acabou de aparecer no meio desses dois áudios aí que eu acabei de fazer, a minha amiga PCD lá, e ela meio que se declarou pra mim, e eu nem recusei, nem aceitei, sei lá, só talvez foi meio rápido. E tipo assim, eu tinha conversado com a minha amiga Drica, tinha ficado puto com ela esses dias, e aí, tipo assim, sei lá, o que eu ia falar? Aí a gente conversou sobre pessoas falsas, essa construção de máscara, persona que a pessoa tem que manter é cansativo. E por isso que essa bateria social, esse termo que o pessoal tá usando tá tão em alta, porque realmente é cansativo manter algo que você não é. Tem aquele negócio lá do Skinner, a lei do efeito, tipo assim, aumenta a ocorrência do comportamento, reforço positivo e reforço negativo, remove ou evita estímulo, adiciona estímulo no reforço positivo, diminui a ocorrência do comportamento, punição positiva, punição negativa. Calma aí, deixa eu ver melhor sobre isso. A punição positiva, este tipo de punição também é conhecido como punição por aplicação. A punição positiva envolve a apresentação de um estímulo aversivo após a ocorrência de um comportamento. Por exemplo, quando um aluno fala fora de hora no meio da aula, o professor pode repreender a criança por interromper. Punição negativa. Este tipo de punição também é conhecida como punição por afastamento. A punição negativa envolve retirar um estímulo desejável após a ocorrência de um comportamento. Por exemplo, quando o aluno do exemplo anterior fala fora da hora, o professor prontamente diz à criança que ela terá que perder o recreio por causa do seu comportamento. Hoje foi um monte de coisa, nada com nada, assim, e eu já vou pra casa, não tem mais o que eu falar. Eu nem tinha uma pauta, nada. Tchau.